Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar mais um programa Checkmate. O programa é uma parceria entre o Departamento de Comunicação Social da UFRN e a TV Universitária. Veja agora quem é a nossa entrevistada de hoje. Suzana Ferreira é uma ex-atleta de futebol e é natural de Natal. Ela passou por clubes como Santa Cruz, Vasco, São Paulo, Sport e Náutico, sendo a potiguar de mais sucesso no futebol feminino. Durante a carreira, Suzana jogou com várias atletas de renome mundial, como Marta e Formiga. Suzana estreou na Seleção Brasileira em 1998. Com a camisa verde e amarela, disputou a Copa do Mundo de 1999, ficando na terceira colocação, e a Olimpíada de 2000, ficando com o quarto lugar. Atualmente, aos 44 anos, Suzana Ferreira já se aposentou dos gramados como jogadora, mas trabalha como árbitra de futebol. Bom, quero começar agradecendo aqui a presença da Suzana Ferreira, que é a primeira e única potiguar a fazer parte da Seleção Brasileira de Futebol. Suzana, obrigado pela sua presença aqui no Checkmate. Olá, eu agradeço a vocês todos por estar aqui. É um prazer muito grande. Prazer é nosso. Quero dizer que não só eu vou te entrevistar, como essas 4 meninas que estão aqui são estudantes dos cursos de Comunicação Social da UFRN. Temos aqui hoje a Ogla Giovana, do curso de Jornalismo, a Daça Carvalho, Esmirna Menezes e Cíntia Gomes, do curso de Publicidade e Propaganda. Suzana, quero começar perguntando o seguinte: você é potiguar, natalense da Ridinha e chegou bem longe graças ao futebol, né? Como é que você decidiu, quando você se tornou uma jogadora profissional? Sim, eu considero muito ser realmente potiguar. E eu considero ser jogadora profissional quando eu participei de ir para o campeonato pernambucano, que eu comecei pelo Santa Cruz, depois passei pelo SAADES de Campinas, fui para o São Paulo, fiquei em São Paulo mesmo, São Paulo Clube, depois fui convocada para a seleção. Da seleção, passei pelo Vasco da Gama, Internacional de Porto Alegre e segui a carreira aí. Você começou jogando bola aqui em Natal mesmo, na Ridinha? Comecei jogando num campo de futebol ao lado da casa da minha mãe, né? E que foi um prazer enorme de estar jogando por lá, com meus irmãos, amigos, potiguar, né? E depois pelo mundo inteiro, né? Fui reconhecida. Quando foi essa sua primeira convocação que você falou aí para a Seleção Brasileira e como é que você recebeu esse primeiro convite? Estava jogando pelo São Paulo, treino amistoso contra os meninos e era convocação para Sydney não, para o Mundial, que é a Copa do Mundo. E quando eles deram a notícia para mim, eu não acreditei, eu tive que me beliscar bastante para saber se realmente era eu. Em qual ano isso? 99. 99 foi a primeira convocação? Não, a primeira convocação foi em 98, sul-americano, desculpa. Entendi. Vamos abrir agora para a primeira pergunta aqui das nossas meninas. Quem vai fazer é a Ogla Giovana. Oi. Houve dificuldades para você ingressar no futebol, já que é um esporte que as mulheres não costumam jogar muito? Então, se atualmente já é assim, e no passado, como é que foi para você? Muita dificuldade. Bastante dificuldade, porque não tinha apoio nenhum, principalmente dos meus pais, que também era preconceituoso sobre isso, porque xingavam muito de a gente estar no meio dos meninos, então só tinha eu realmente de mulher no meio deles. Então, como eles não aceitavam, que todos eles me chamavam que era Maria Homem na época, e ele não aceitava de jeito nenhum, ele dizia que eu era uma mulher, sim, que jogava bola, mas como tinha um preconceito enorme, ele não aceitava que eu entrasse no meio dos meninos. E no início, né, Suzana, você até falou aí, até como profissional você chegou a jogar contra homens. Isso, joguei contra homens, aliás, a gente só treinava contra homens, já aqui em Natal, que eu comecei a jogar pelo Guanabara de Mãe Luísa aqui, e aí o treinamento da gente só era contra homem. Então, eles era difícil de aceitar, a gente dar um traço nele e continuar, né, a jogada, porque eles diziam que mulher não tinha vez, e só os homens. Agora, isso aí na década de 90 que você está falando, né? Você acha que nos dias atuais diminuiu esse preconceito? Mudou alguma coisa? Bastante. Agora, graças a Jesus, né, que a gente tem que dizer isso, tem que agradecer, porque é difícil demais. Então, a gente saiu desse preconceito, entendeu, agora. Até os pais, hoje em dia, estão levando os seus bebês
para os treinos, para ver futebol realmente como é a realidade. E o Brasil também conseguiu criar um ídolo no futebol feminino. A gente tem hoje em dia a Marta, né, que é conhecida por grande parte dos brasileiros. Tem a Formiga também. Sim. Acho que o fato do Brasil ter conseguido criar ídolos no futebol feminino contribuiu muito para isso, né? Bastante. Para diminuir o preconceito. Bastante, né? Que depois que a Marta apareceu mesmo, né, diminuiu bastante sobre esse preconceito. E hoje em dia, quem é que o pai e a mãe não quer que realmente seja jogadora? É um sonho, é realidade para eles. Bom, vamos à próxima pergunta e quem vai fazer dessa vez é a Adassa Carvalho. Olá, você foi a única potiguar a ir para a Copa do Mundo. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a dificuldade que o nosso estado tem hoje em formar atletas. A dificuldade que a gente tem hoje em dia de formar atleta no nosso estado é em termos de patrocínios e verbas, que a gente procura e não consegue. Então, fica difícil para as garotas hoje em dia chegar e não ter um trabalho, porque hoje em dia fica difícil até de uma passagem para elas, entendeu? Então, é muito difícil, realmente a gente não tem por causa de patrocínios. E, infelizmente, a nossa federação não tem como ajudar. Falta realmente, você acha que um dinheiro talvez público da Secretaria de Esportes, do governo, da prefeitura, para melhorar essa situação, até da federação? Sim, uma ajuda ou de patrocínios custo, também, né? Isso, uma ajuda de custo de até 200, 300 reais, eu acho que ajudaria cada uma delas e ir atrás dos objetivos delas, que é sonhos de estar numa seleção, em clubes maiores, entendeu? E fica difícil aqui porque não tem, entendeu? Então, elas têm que realmente deixar o futebol e ir atrás de um trabalho. Suzana, como você decidiu que era hora de parar de ser jogadora profissional? Por causa disso também, chegou uma hora que você teve que escolher entre o futebol e ter um salário realmente fixo ali todo mês e você decidiu parar por conta disso? Sim, também, porque da época que eu saí do São Paulo, que o meu contrato acabou lá, que eu voltei para cá, quando eu cheguei aqui não tinha clube. Então, como não tinha clube aqui, eu não tinha como realmente ser convocada por uma seleção, que teve também várias convocações, amistosos, que eu deveria estar lá. Mas como eu não estava sem clubes, então não tinha como realmente ser convocada. E como São Paulo realmente tinha parado na época, e eu fiquei sem clube nenhum. Então parei aí, porque eu sabia que não tinha mais como ser convocada, porque não tinha mais clube aqui, principalmente no meu estado, que é uma decadência sobre isso. E hoje em dia, o que é que você faz? Você chegou a tentar trabalhar como técnica? Como é que ficou sua carreira depois que você decidiu parar de jogar mesmo? Não, eu parei de jogar realmente, né, e fui para não sair do futebol. Eu tive que fazer cursos de arbitragens para realmente eu entrar, entendeu? E depois eu tive um convite do Cruzeiro de Macaíba, como outras também, a equipe me convidou, como a América me convidou agora também para ser técnica pelo Futebol 7, só que como realmente não tem recurso, eu tive que largar e trabalhar. Hoje em dia você trabalha de quê, Suzana? Hoje em dia eu trabalho de ASG, entendeu? Infelizmente, porque não tem apoio nenhum aqui, então eu tive que realmente procurar meus direitos em termos disso. Então, a única solução que eu encontrei foi trabalhar de ASG no momento. Quer dizer, então, que um atleta que já jogou uma Copa do Mundo, um Sul-Americano e até Jogos Olímpicos, ganhou medalha, inclusive, hoje em dia trabalha como ASG. Você conta a sua história para seus colegas de trabalho, para seus colegas de trabalho. Imagino que lá na Ridinha você é o grande orgulho. Sim, com certeza. Não só na Ridinha, como também os colegas de trabalho, fico muito orgulhosa de realmente ter um atleta trabalhando junto com elas. E às vezes nem acredita porque está ali. E não no futebol, realmente fora, como outras colegas minhas que estão lá. Mas, infelizmente, o destino do futebol feminino está isso. Então, fica triste para mim, mas também uma alegria, porque todos eles sabem que realmente minha história é futebol. E eles, quando eu digo que eu participei de uma Olimpíadas, de um Mundial, de um Sul-Americano, de um brasileiro, entendeu? De uma Copa do Brasil, eles ficam orgulhosos realmente de estar no meu lado. Sem dúvida, eu estou orgulhoso aqui, que você é uma potiguar, uma natalense com história dessa. Vamos agora para a próxima pergunta. Quem vai fazer é a Ismirna Menezes. Olá, Suzana. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a tua experiência no Mundial de 1999. Olá.
minha experiência foi muito boa, porque reconheci muitas coisas que é difícil de realmente aqui. Eu nunca tinha participado de um treinamento realmente específico. E aqui não tem. Lá a gente tinha de tudo e mais um pouco. O masculino, eu acho que na época não tinha o que a gente teve. Então foi uma experiência grande para a gente ter participado de uma Copa do Mundo, que eu nunca saí daqui do estado para chegar lá e ter uma experiência tão grande como essa. Eu nunca esperava, mas foi muito boa. Ô, Suzana, a gente já falou aqui da Marta, que é uma atleta reconhecida no Brasil e no mundo todo, uma das grandes atletas da atualidade. Você chegou a jogar com ela, né? Queria que você contasse aonde foi e como é que foi esse primeiro contato que você teve com a Marta. Ela estava começando a carreira? Sim, ela estava começando pelo Vasco da Gama, né? E eu já estava jogando pelo Vasco da Gama. Eu fui campeã, no Campeonato Carioca, fui campeã pelo Vasco da Gama. Então, ela estava chegando e ficou no Sub-15 do Vasco da Gama. Então, como ela já estava realmente evoluída sobre o que jogava bola, ela foi para o adulto com a gente. É tanto que eu tenho orgulho de dizer que eu também ensinei ela a bater falta. Ao meu lado da Cici, a gente ensinou bastante ela. Então, eu tenho certeza que se ela ouvir isso, ela vai agradecer muito, porque quando ela chegou, ela deu trabalho, viu, também pra gente, mas também ela sofreu um pouquinho. Mas foi um prazer, realmente foi um prazer enorme, realmente, ter ensinado ela a bater umas faltazinhas. Que bom, ensinou bem, viu? Oh, com certeza. Além da Marta, você jogou com outras dessas meninas que estão até hoje na seleção brasileira, a Formiga, por exemplo? Sim, joguei com a Formiga, pelo Internacional, pelo São Paulo Futebol Clube, pelo SAAD, joguei bastante, a Formiga me ensinou muito. Entendeu? Uma experiência grande que eu tive com ela. E até hoje eu entro em contato com a Formiga e eu agradeço a ela, né, por tudo. Tanto também joguei com a Cristiane, né, na época. Ela jogava pelo Juventus, teve uma passagem também pelo São Paulo. E foi um prazer também ao lado dela, porque a Cristiane joga bola, viu? Isso aí, vamos para a próxima pergunta. Quem vai fazer dessa vez é a Cíntia Gomes. Suzana, e atualmente, como é a sua relação com o esporte? Olá, a minha relação com o esporte é enorme, como sempre, né? Que eu não deixo de assistir e de acompanhar. Mas hoje em dia a minha relação com o esporte mais é com a arbitragem. Suzana, você na época que foi jogadora profissional, você falou por vários clubes do Brasil inteiro, até na seleção brasileira. O salário dava para se manter, dava para viver enquanto você era jogadora profissional? Sim. Ou eram salários baixos? Não, sim, dava para me manter, sim, mas não era realmente o que a gente esperava, entendeu? Porque na época tinha, assim, uma Formiga, como a gente estava comunicando aqui, a Formiga, a Cici, a Cátia Silene, que realmente o salário dava realmente para ela se manter mais ainda. A gente não, como eu estava chegando no momento, meu salário ainda era aquele mínimo, né, de R$500, que dava para realmente viver, que eles davam hospedagem, alimentações, entendeu? Então dava para manter, entendeu? Graças a Deus, como aqui realmente não tinha nenhuma passagem para mim, mas lá já dava alguma coisa. É um salário bem diferente do salário do futebol masculino, por exemplo, que são mega salários, né? Mega transações financeiras aí para levar um jogador de um país para o outro, de um clube para o outro. Também aqui no Brasil, o futebol feminino ainda, até atualmente, né? Imagina naquela época, ainda está bem longe desses grandes valores aí, né? Sim, com certeza. Realmente, hoje em dia a gente tem que dizer isso, que ainda está muito longe para realmente ter a realidade, ter um sonho. Porque fica difícil chegar uma garota e dizer assim, posso ir para o São Paulo e não ter uma passagem para poder ir. Então fica difícil de chegar e dizer assim, eu vou ganhar quanto? Porque elas não têm uma resposta para chegar, quanto é o valor que vai ganhar. Mas só sair daqui já é uma realidade para elas. Já é vencer, né? Já Com certeza, começar a realizar o sonho. Verdade. A gente tem mais uma pergunta agora da Ogla Giovana. Suzana, você falou que seus pais no início não lhe apoiaram. Quando foi que eles começaram a lhe apoiar? Quando você trouxe resultados para casa? Quando você começou a colocar dinheiro em casa? Sim, também, entendeu? Quando realmente eles começaram a ver que era isso que eu queria, o sonho que eu queria, que era jogar futebol. Então, quando meus amigos começaram a me apoiar e que eles viram que realmente era uma realidade que eu queria, eles chegaram e começaram a me apoiar pelos valores que estavam acontecendo
e pela realidade que meus amigos estavam falando para eles. Ok, o Checkmate está recebendo hoje a ex-jogadora de futebol, Suzana Ferreira. Nós vamos para um intervalo rapidinho, mas não sai daí não, que a gente volta já já.